Olá, turminha, tudo bem? A aula de matemática hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, unidade 8, o dinheiro e seus valores. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho aí sobre o sistema monetário. O que isso quer dizer? Sobre o dinheiro, tá bom? Quanto que vale, como que funciona, tudo bem? Ontem nós escutamos a história da Ruth Rocha como se fosse dinheiro, certo? Vocês percebam lá que o seu Lucas, né, ele queria fazer trocas, né? Então, ao invés de ele dar dinheiro, ele dava o troco em forma de quê? De bala, de chiclete, né? O que isso nos leva a entender, né, e a compreender aí a história do nosso dinheiro? Porque antigamente, muito tempo atrás, quando ainda não existiam as notas, não existia outra forma de fazer pagamentos, as pessoas elas trocavam as mercadorias entre elas. Então, por exemplo, eu era dono de uma fazenda e plantava milho, e na outra fazenda se plantava trigo. Então, eu queria trigo, porque eu queria fazer pão. Então, como que eu fazia isso? Eu ia lá na fazenda do dono lá que plantava trigo e falava assim: "Viu? Você pode trocar um pouquinho de farinha de trigo aí, de trigo, pelo milho que eu produzi?" E aí o produtor da farinha do trigo, né, falava assim: "Não, quero sim, porque eu quero fazer um bolo de milho e eu preciso do milho." Então eles trocavam as coisas que eles produziam, que eles plantavam, por outras coisas que da necessidade deles, tá? Então uns trocavam as coisas. Essa era a forma de se pagar, de conseguir outras mercadorias, tá? Então, eles faziam essas trocas. Depois foi evoluindo aí, e aí surgiu a moeda, né? Então, surgiu a moeda para fazer o pagamento das coisas. Tudo bem? Então, aqui no Brasil, a nossa moeda se chama real, tá? Todos os países têm a sua moeda. Então, nos Estados Unidos é o dólar, na Europa é o euro, tá bom? Então, cada país aí tem a sua moeda. E a nossa aqui do Brasil se chama real. E nós vamos conhecer um pouquinho dessas notas, dessas moedas, tá? Então, vejam aí na unidade 8, página 56, que tem uma moça, que provavelmente é a mãe do menino, né, da outra página, cheio de contas, calculadora, tem um porquinho que é um cofrinho, né, não sei se vocês têm um cofrinho aí em casa, mas esse menino ele tem, é um cofrinho em formato de porquinho, olha lá. E as notas e moedas, né? Então, eles estão fazendo contas, vendo, né, primeiro a gente sempre precisa pagar as contas para depois ou fazer novas contas ou guardar o dinheiro que sobrou no nosso cofrinho ou numa poupança, que funciona como um cofrinho, só que lá no banco, tá bom? Então, algumas perguntinhas aí pra gente pensar. O que utilizamos para pagar as nossas compras? Então, nós utilizamos o dinheiro. Existe mais formas de pagar as nossas compras, nossas contas? Existe o cartão de crédito, né? Que é aquele cartãozinho de plástico que o papai e a mamãe têm aí, que você passa e funciona como dinheiro, porque já faz o débito direto na conta e você não precisa ficar andando com dinheiro dentro da carteira. Há alguns anos atrás, não tanto tempo assim, e talvez ainda existam pessoas que trabalham, é o cheque. O cheque é uma folha que você preenche com o valor que você quer, que você tem que pagar, e você tem que preencher lá por extenso o número. Então, se eu vou pagar algo de R$50, eu tenho que escrever R$50 por extenso, tá? E aí eu tenho que pôr a data que eu estou fazendo esse pagamento e assinar. Porque esse cheque, a hora que chegar lá no banco, o banco confere se é sua letra, se é sua assinatura. Então, vejam como é complexo, né, esse sistema aí bancário. Mas o cheque aí tem perdido lugar para o cartão de crédito e para novas moedas, tá? Nós já temos aí algumas moedas online, né, que se chama Bitcoin, que provavelmente quando vocês ficarem maiores, né, eu acredito
que vai ser a moeda aí que vai ser utilizada pela maioria das pessoas, tá? Mas por enquanto, daí é só uma curiosidade, por enquanto, nós ainda temos a nossa cédula, que é o nosso dinheiro, tá? E como se chama o dinheiro que usamos em nosso país? O dinheiro que nós utilizamos é o real, a tia já falou. E quais objetos que utilizamos como dinheiro? A tia já falou também. O cartão de crédito, o cheque e futuramente aí os dinheiros online aí, como o Bitcoin, tá bom? E o que a tia Suelen quer que vocês façam primeiro, antes da gente começar? Lá no final da apostila de vocês, tá? Lá na página 171 até a página 179, tá? Da apostila de vocês, vocês vão ter as cédulas lá para vocês recortarem. As cédulas é os dinheirinhos, tá? Vocês têm notas, várias notas que a tia vai falar para vocês quanto vale cada nota. Então a tia quer que recorte e guarde ou dentro do estojo ou numa caixinha. Deixa aí próximo de vocês para que as próximas aulas vocês utilizem junto, tá? E também tem moeda, tá? Muito bem. Nós vamos agora, no primeiro ano, trabalhar só com as moedas que valem real, tá? Os centavos a gente ainda não vai ver esse ano. Vocês vão ver os centavos aí, trabalhar no sistema monetário com centavos, por exemplo, 10 centavos, 5 centavos. Vocês vão trabalhar com essas moedas lá no segundo ano, tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos para a página 58. Página 58. Quanto vale? O que você acha que vale mais? 10 moedas de R$1 ou uma cédula de R$10? O que vocês acham? Vamos conferir para ver? Vamos pintar um quadradinho para cada moeda. Então, tem que dar 10 moedas para dar R$10, tá? Então, vamos lá. Então, vamos pintar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 moedas, 10 quadradinhos que eu vou pintar. Aí, eu vou pintar 10 quadradinhos para esta nota, porque essa nota vale R$10. Então, sempre que vocês virem esta nota com o número 10, é porque ela vale R$10. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, é a mesma quantidade. Então, quer dizer que se eu tiver 10 moedas de R$1, é a mesma coisa que dizer que eu tenho R$10. Então, eu posso fazer a troca. Então, eu posso trocar. Dar 10 moedas e alguém me dá uma nota de R$10. É a mesma coisa, você não está saindo perdendo, você está tendo a mesma quantidade. Tudo bem? Vamos fazer esse exercício 2 agora. Agora, compare a quantidade de quadrinhos pintados nos dois casos. Você pintou a mesma quantidade de quadradinhos? Sim, vocês pintaram. Isso acontece por quê? Porque 10 moedas de R$1 têm o mesmo valor de uma cédula de R$10. Então, foi o que a tia acabou de dizer. Então, se você tiver 10 moedinhas de R$1, você pode trocar por uma nota de R$10. É até bom quando vocês têm moedinhas e trocam, porque às vezes falta moeda, tá? De tanto que as pessoas fazem cofrinhos e fica guardando moeda, acaba que falta moeda no mercado. Então, às vezes, tem padaria, supermercado, loja que pede para você ir lá e trocar suas moedinhas para ajudá-los, né? Não sei se vocês já viram isso, mas é até legal quando vocês trocam, tá? As moedinhas pelas cédulas, para que não falte moedinhas aí no mercado, tá bom? Vamos para a página 59. Então, vamos conhecer um pouquinho aí da moeda do nosso país. No Brasil, a moeda oficial é o real.
Conheça as cédulas de real e complete as lacunas conforme o exemplo a seguir. Então, tem um menininho aqui falando no balãozinho. Esta é a cédula de R$2. Olha lá a cédula de R$2. Então, toda vez que você vir uma cédula que tem o número 2, só o número 2 sozinho, é a cédula de R$2. Então, isso aqui vale R$2. R$2 é a mesma coisa que você tivesse duas moedinhas de um. Uma moedinha, duas moedinhas. E aí, você troca pela cédula, tá? É a mesma coisa. Tudo bem, vimos aí o exemplo. Lá na página 58, agora nós vamos completar. A menininha está dizendo assim, esta é a cédula de quanto? Quanto vocês acham que essa cédula vale? Que número que tem aí na cédula? É o número 5, então esta cédula vale R$5. Preencham aí com o número 5 na fala da menininha, tá? Depois, olha lá, o menininho com a camisa verde, ele está falando, esta é a cédula de... Quanto vale essa cédula aqui? Que número que tem? É o número 10, então esta cédula é de R$10. Tia, se eu tiver duas de 5, então se eu tiver 5 mais 5, quanto que eu formo? Eu não formo 10, 5 mais 5? Então, se eu quiser trocar duas cédulas de 5 por uma de 10, eu posso, é a mesma quantidade, tá? E se eu tiver uma nota de 10 e uma de 5, quanto que eu vou ficar? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, então R$10 mais 5 R$5, eu fico com o número 15, tá bom? Então, eu tenho R$15 quando eu junto a cédula de 10 mais R$5. Tudo bem? Vamos para o próximo. Esta é a cédula, essa amarelinha aí, é a de R$20. Olha o número 20 aqui. R$20. Se eu tiver duas notinhas de 10, quanto que eu tenho? 20. Então, eu posso trocar, tá? Muito bem. Página 61. Esta cédula aqui é a de R$50. Olha o número lá, ó. R$50. Tudo bem? Esta, então, é a de 50, tá? Eu posso ter duas de 20 e uma de 10, que eu vou formar os 50. Eu posso ter 5 notas de 10, que eu vou formar os 50. É tudo a mesma coisa, só muda a quantidade de cédulas na mão, tá? Mas a quantidade é a mesma. E aí, a menininha de verdinho aqui tá falando, esta é a cédula de... Que número é esse, grandão? Ah, é o número 100. Então, esta é a cédula de R$100, tá? Então, quando tem essa nota aqui, ó, vocês têm R$100 na mão. Pode ser duas de 50. Pode ser 10 notas de 10, que vai dar 100, tá? Além das cédulas, também utilizamos moedas, como a moeda de... Quanto que vale essa moedinha? Que número que tem? Lá no meio da moedinha é o número 1, então essa moeda vale R$1, tudo bem? E semana passada saiu, né, a nossa cédula de R$200, tá bom? Então, ela vai ter o número 200, aí ela vai valer R$200, que vai ser a mesma coisa que eu tivesse duas notas de 100, tá? É semana passada que a tia tá gravando, né? Então, para vocês, semana retrasada saiu a notícia aí da cédula de R$200. Inclusive, tem um bicho atrás dele, porque todas as notas têm um bichinho e nós vamos ver isso daí na próxima aula, tá? Tem um animal, né, desenhado nas cédulas. Pede aí pra mamãe e papai mostrar como que é a nota atrás, para vocês já virem para a próxima aula sabendo disso daí, tá bom? Então, fiquem ligados aí
Quem quiser ver a cédula de R$ 200, abra lá no Google e coloque cédula de R$ 200. Vai aparecer lá como ela é, tá bom? Ainda não vi nenhuma de perto, né? Provavelmente chegue logo aqui em Jaú pra gente poder, e se a gente tiver a oportunidade de pegar os R$ 200 na mão, tá bom? Então essa é a nossa atividade de hoje. Um beijo para vocês.